Olá! Hoje nós vamos falar sobre o tempo de cocção dos vegetais. Você já parou para pensar que os vegetais, eles têm tempos de cocção diferentes? Pois é, isso implica em como que você vai se organizar para fazer a cocção de uma preparação onde você tem diversos vegetais juntos. Isso é bem importante para que corra tudo bem durante o preparo da sua refeição. Então vamos lá que eu vou te contar. Hoje nós vamos utilizar a batata e a cenoura para observar que o tempo de cocção dos vegetais, eles são diferentes. E isso é muito importante porque você não pode coccionar, por exemplo, vegetais que são mais macios na mesma panela com vegetais que são mais rígidos, né? Ou a gente vai ter algum vegetal que coccionou demais, que passou do tempo, que passou do ponto, ou a gente vai ter algum vegetal que a gente vai paralisar o processo de cocção, mas ele ainda vai estar bem rígido. E a gente não quer, a gente quer uma preparação com vegetais com tempo de cocção uniforme. Então, vamos ver isso junto? Vou começar pela batata. Então, para iniciar o processo, eu vou descascar aqui, ó, a minha batata. Bom, então agora a gente vai iniciar o corte, né? E aí, você pode fazer o corte que você preferir. Eu escolhi hoje fazer um corte em cubos e para que os cubos fiquem mais uniformes, ó, eu acerto aqui, ó, as laterais, tá? Isso aqui não precisa ser um desperdício de alimento, você pode usar em outras preparações, você pode usar para fazer um purê, você pode usar para colocar numa sopa, por exemplo. Mas para hoje, como eu quero garantir cubos com tamanhos uniformes, eu escolhi esse corte aqui. Então, ó, tá aqui, eu tenho cortes uniformes, ok? E aí a gente vai iniciar o processo de cocção. Vou olhar aqui a água já está em ebulição. Como nós comentamos no vídeo anterior, né? O ideal é que a gente inicie o processo de cocção dos vegetais com a água já em ebulição. Isso já está acontecendo. Então, ó, eu já vou adicionar aqui a batata e a gente então vai observar quanto tempo vai demorar para coccionar a batata. E aí, a gente depois vai fazer esse processo com a cenoura e aí a gente vai ver no final quanto tempo demora para coccionar cada um desses vegetais. Bom, agora a gente vai observar o ponto de cocção da batata. E aí você pode usar o auxílio de um garfo, você espeta aqui, ó. Vou trazer aqui para você ver. Então, olha, ela está super macia e a gente pode ver aqui, ó, um tempo de 10 minutos. Então, 10 minutos é suficiente para a gente coccionar uma batata em cubos. Vou desligar aqui. Algumas considerações importantes que a gente pode fazer. O ideal é que você faça esse processo de cocção com a panela tampada. Por quê? Porque aí você consegue manter ali o vapor e com isso manter também a temperatura da água. E é legal porque tem algumas panelas que tem esse furinho aqui, né? Então esse furinho aqui ele permite a saída de uma pequena fração desse vapor e aí evita que a água saia pelas laterais. Sabe quando você está com uma panela com muita água e a água está fervendo, aí você tampa e a água começa a sair pela lateral? É por isso, porque aumenta a pressão interna, não tem esse furinho para liberar esse excesso de vapor, né, essa pressão do vapor, e aí ela começa a entornar. Então, essas panelas que têm esse furinho são bem úteis nesses momentos, tá? Bom, eu paralisei aqui o meu processo. Então, ó, agora a gente já tem aqui uma batata que está bem cozida. Pode ser que em algumas preparações você precise que essa batata esteja um pouco mais al dente. Então, ó, o tempo aí que você tem para a cocção completa é 10 minutos. Então, você já sabe, se você precisa dela um pouco mais al dente, é só você parar o processo de cocção um pouquinho antes. 8, 9 minutos talvez seja suficiente. Aí vai depender mesmo do seu objetivo ali na preparação que você está pensando em fazer. Bom, agora a gente vai iniciar o pré-preparo da cenoura. E aí vou descascar, vou cortar para a gente iniciar o processo de cocção em seguida, tá? Então, ó,
Mais uma vez, usando aqui o auxílio do meu descascador, que eu amo. Acho super prático, rápido. Depois a gente faz um acabamentozinho aqui, ó. Agora a gente vai iniciar, ó, o corte da cenoura. Como eu escolhi um corte em cubo, então eu corto ela, ó, em pedaços menores e vou aparar aqui as laterais para poder ter uma igualdade nos cubos que eu vou fazer. A gente pode usar essa parte que a gente tirou daqui para fazer um purê de cenoura, para colocar em alguma outra preparação. Então, você não precisa jogar fora e perder, né, aquela parte do alimento, nem deve. Bom, terminamos o corte em cubo, de um cubo uniforme. Agora a gente vai iniciar o processo de cocção. A água já está fervendo, como a gente comentou num vídeo anterior. O ideal é que a gente utilize a técnica de água em ebulição, né, para evitar perdas nutricionais para esse vegetal. Então já está fervendo, eu já vou adicionar aqui. E a gente vai começar aqui a contar quanto tempo demora para coccionar a cenoura. Bom, agora a gente vai verificar o ponto de cocção da cenoura, né? Então, ó, já está cozida, ó, consigo colocar o garfo com facilidade. Levamos em média 13 minutos, então a gente pode considerar que 13 minutos é um tempo médio bom para coccionar a cenoura, levando em consideração que eu usei um corte em cubo pequeno. Isso é importante, porque se eu utilizar um corte maior, pode ser que esse tempo aumente, né, porque demora um pouco mais para que o calor chegue no centro geométrico do corte que eu fiz, se for um corte grande. Então, 13 minutos a gente considera que é um tempo médio para esse tipo de corte. E aí, ó, vou paralisar o processo aqui. Bom, então nós concluímos aqui o processo de cocção de dois vegetais diferentes, a cenoura e a batata. A gente pode observar que a cenoura, nesse corte, levou em média 13 minutos, a batata nesse corte, que é similar ao da cenoura, levou 10 minutos, então existe aí um tempo de diferença, né? Um tempo diferente de cocção entre esses dois vegetais. Esse tempo muda para outros vegetais também. Então, por exemplo, o chuchu, ele é um vegetal macio que cocciona rápido. Já a beterraba, ele é um vegetal mais duro que demora mais para coccionar. E por que é importante a gente saber isso? Porque você não pode colocar uma água para ferver e coccionar esses vegetais todos juntos ao mesmo tempo. Porque senão o que vai acontecer? Ou a cenoura vai ficar dura, ou a batata vai ficar cozida demais a ponto de desmanchar e perder o corte que você fez. E não é isso que você quer, porque isso impede que o seu prato final fique apresentável. Então, saber o tempo de cocção ideal, para que você possa manejar bem ali as suas técnicas de preparo, saber qual vegetal que você vai poder coccionar junto e qual vegetal que você vai precisar separar, é importante demais. Então já fica a dica aí, a cenoura e a batata elas não podem coccionar juntos.